palavras de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Grandioso é, vitorioso és, na tempestade está, teu nome vai
acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome imutável é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Olá, queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara, nossa terra Granja Viana, e é com grande alegria que eu estou aqui para dar início a mais um culto da família. Obrigada a você que está conectado conosco. Aproveite esses momentos iniciais para que você possa compartilhar o link com outras pessoas da sua família, amigos, conhecidos, para que, da mesma forma que nós possamos ser abençoados pela palavra de Deus, eles também possam ser alcançados em nome de Jesus. Quero dar início agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, que Ele tem feito, que Ele fará nas nossas vidas. Mas essa semana, com um gostinho muito especial, nós tivemos o nosso Revisão de Vidas online, com o título, o tema Fé Inabalável. E foi grande bênçãos, muitos participantes que realmente deram um testemunho que encheu o nosso coração, e eu creio que o coração de Deus de alegria pela decisão que eles tomaram. Era um primeiro passo, uma decisão extremamente importante para a vida deles, e eu creio nisso porque foi assim que a minha vida um dia foi alcançada. Amém, queridos? E eu quero dizer para você que a nossa programação não parou. A semana foi intensa, tivemos todos os nossos cultos. Culto de terça-feira com o nosso querido missionário Thiago Rocha, palavra abençoada sobre as nossas vidas. Tivemos a nossa programação de célula, tivemos os nossos cultos, o nosso culto do Arena, uma explosão de alegria, de louvor, de adoração, mas principalmente da palavra de Deus. Então, você que participou, nosso muito obrigado. E hoje, culto da família, pela manhã com o nosso querido pastor Wellington e à tarde com os nossos queridos pastores Eriveldo e Euraci. Eu louvo a Deus, queridos, por toda essa programação que tem nos permitido estar conectado com a palavra de Deus, mesmo que de maneira online, e fica sempre aquele desejo, aquela saudade de nos encontrarmos pessoalmente, mas eu digo para você que está muito próximo. Quero dizer que hoje, o nosso dia ele está muito mais alegre e festivo, porque ao final do culto, na nossa sala de Zoom, nós teremos a volta do Revisão de Vidas, onde os nossos revisandos terão a oportunidade de dizer um pouquinho aquilo que representou a revisão de vida sobre a vida deles, porque nós aprendemos uma palavra, Não sei se você lembra, para aqueles que já fizeram, o Revisão de Vidas quem sabe? Coloca aí no chat uma palavrinha do que representou na sua vida, na sua história, o Revisão de Vidas, amém? Da Sara, nossa terra. E eu quero dizer que nós não paramos por aí. Além de tudo isso, nós tivemos as nossas programações através da igreja, através do nosso projeto social de entrega de cestas básicas. O nosso projeto chamado Doar-se. Então, eu quero convidar você que ainda não participou, que não sabe do que se trata, que deseja fazer uma doação, seja de 1 quilo de alimento não perecível, seja de uma cesta básica, que você possa nos procurar. Procure a mim, procure ao pastor, procure a nossa querida diaconisa Eliana, líder desse ministério, para que você possa abençoar famílias, abençoar a igreja e tudo isso em nome de Jesus. Amém? Temos também o nosso projeto por iniciativa do nosso querido ciclista Matheus Portela, que tem abençoado muitas vidas através da doação, da restauração de bicicletas e entrega delas em comunidades carentes, em vários outros lugares, e fruto disso, nós inclusive tivemos participantes que são oriundos desse projeto das bicicletas. Então, participaram do nosso Revisão de Vidas, e se você estiver aí, eu quero dizer para você muito obrigado, seja muito bem-vindo à comunidade Sara, nossa terra. Então são muitos recados, são muitos projetos. Eu ficarei aqui um tempão dando todos os nossos testemunhos, mas eu vou reservar esse momento para a nossa sala de som.
e dizer a você que cada momento do nosso culto ele é extremamente importante. Então não perca nenhuma das programações, não perca nenhum dos instantes. Esteja aqui conosco conectado desde esse início. Amém, queridos? Durante todo o tempo de louvor, entregue-se, adore a Deus, a liberdade que o Senhor já alcançou sobre a sua vida na cruz e de uma forma ser grato mesmo, celebre o Senhor pelo dia que Ele fez para que nós pudéssemos ser grandemente abençoados em cada um dos nossos louvores. Absorva a palavra, ouça a palavra, anote tudo para que você possa ao longo da semana meditar sobre ela, aprender mais sobre ela. Participe do último louvor, orando, agradecendo por tudo aquilo que você aprendeu e participe do nosso movimento de altar na sala de Zoom, porque é lá que nós vamos receber cada um dos nossos revisandos. Amém, queridos? E eu quero iniciar dizendo que eu estou falando a respeito, em vários cultos, dando abertura aos cultos, dos atributos de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele tem atributos cujos quais são somente dele. Mas tem aqueles que Ele reparte, que Ele diz a nós, né, que somos falhos e pecadores, que nós podemos também ter esses atributos e para edificar a nossa vida de maneira que outras vidas sejam edificadas também. Lembra de todos aqueles que eu tenho dito ao longo de cada um dos cultos que nós temos feito aqui. Tenho dito que nosso Deus é um Deus acessível, é um Deus poderoso, Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus focado, e amoroso, perdoador, entre vários outros atributos. Só que hoje, quando eu estava orando por esse momento, que é uma breve reflexão, Deus Ele me levou para um salmo. Eu disse, Deus, eu creio que isso está muito vinculado a tudo aquilo que nós vivemos através do Revisão de Vidas. Quando Deus Ele falou o tema que nós viveríamos, que seria o rema, aquilo que ditaria todo o ambiente daquele revisão. Que é uma fé inabalável. Deus me levou a orar e a meditar através dos Salmos 46. E eu quero ler esses Salmos para você, porque quando eu li, confesso para você, meu coração se encheu de alegria, de uma fé tamanha, que somente quem medita em cada uma dessas frases aqui que o salmista nos deixou é que pode ter a certeza que o nosso Deus, Ele realmente cuida, Ele nos ama e Ele realmente nos protege. A palavra de Deus, ela diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ao rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou o Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Queridos, que palavra! A palavra de Deus diz aqui nesse livro, do versículo 1 a 3, que Deus, Ele realmente, onde Ele está, que Ele está presente nas nossas vidas. É que Ele é o nosso refúgio, o refúgio do seu povo. Então Ele já abre dizendo, eu sou o seu refúgio, o refúgio daqueles que o reconhecem. Depois Ele segue dizendo o seguinte, olha, eu estou dizendo para você onde eu estou, nos versículos de 4 a 7, e Ele diz mais, né? Ele diz aquilo que Ele faz por cada um de nós, como Ele cuida de cada um. Então Deus, Ele é a nossa proteção, a gente não precisa ter medo. Deus, Ele está presente, a presença dEle é sobre aquele que é povo de Deus.
Então, mesmo que você esteja cercado de situações adversas, de situações onde você pode estar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer nesse momento? Saiba, como povo de Deus, a presença dele pode abençoar a sua vida, porque a palavra de Deus diz que os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O seu Deus é aquele que já venceu por você, o Deus Altíssimo. Ele fala sobre a santa habitação de Deus, que nós realmente somos aqueles a quem ele definiu como templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E ele fala sobre o poder dele que vai realmente te guardar, o poder dele que vai te proteger. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Queridos, que mais nós precisamos saber a respeito daquilo que Deus é? Que nós possamos realmente meditar nesse salmo. A palavra de Deus diz, venham como um convite, vejam as obras do Senhor e seus feitos aqui na terra. Ele dá fim às guerras. Quais são as lutas que você tem travado, as guerras? Quero dizer para você, esse é o nosso Deus. E ele diz mais, ele nos consola dizendo, parem de lutar. Parem de lutar. Porque ele é o Deus que reina. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem trava todas as batalhas para que você possa, como povo de Deus, descansar. Descanse na presença do Senhor. Louve ao Senhor porque Ele está conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Debaixo dessa palavra, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Feche os teus olhos por alguns instantes. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome. Te exaltamos, ó Senhor. Acima de todo nome vem o teu nome, o nome de Jesus. Digno de toda honra, de todo louvor, de toda majestade. Ó Senhor, nós recorremos a Ti, que é a nossa torre forte, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que diz que nós podemos estar, ó Deus, seguros, refugiados na Tua presença. Ó Deus, nos colocamos agora debaixo das Tuas asas, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, guardar a cada um de nós, a nossa família, a nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por proteção. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos mostra, ó Deus, o lugar onde o Senhor está, para que possamos estar no mesmo lugar que o Senhor e nos sentirmos, ó Deus, protegidos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua proteção, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos glorificar o Teu nome, Te agradecer pela Tua palavra, que nos revela todas as coisas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa falar individualmente, particularmente com cada um de nós, e sejamos edificados, transformados, fortalecidos, ó Deus, restaurados, ó Deus, pela Tua verdade. E eu faço essa oração glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias! Queridos, cada um de nós, todos nós, tenhamos um maravilhoso culto. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus.
no seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus,
mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what deeps of peace, when fear I still, when strife and cease. My comforter, my
of Christ in me, from life's first cry to final breath, Jesus command my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ still stand. Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 25 de abril de 2021. Estamos iniciando mais um culto. Você já foi abençoado por essa abertura de culto, pelos louvores. Hoje nós temos um dia especial, porque hoje é dia de revisão de vidas. Ontem foi dia de revisão de vidas, mas hoje continua, porque todos os revisandos estarão chegando ali na nossa sala de Zoom. Então já fica aqui o convite especial para todos estarem lá na sala de Zoom para receber todos os nossos revisandos. E mais do que nunca, vamos ouvir a palavra de Deus no dia de hoje. Vamos ser abençoados pela palavra de Deus. Vamos ser ministrados pela palavra de Deus. Vamos aprender mais um pouco com a palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 15 do livro de Romanos. Nós estamos caminhando bem, depois nós vamos passar para o 16, é o último capítulo do livro de Romanos, e hoje vamos aprender muitas coisas importantes, principalmente no que tange a planejamento, a oração e a resposta de Deus, né? O que nós podemos, né, e como nós devemos nos comportar diante da resposta de Deus, mediante as nossas petições. Isso é extremamente importante para as nossas vidas. Muitas vezes nós nos acostumamos a ouvir sim o tempo todo. Por vezes, o ser humano precisa ouvir alguns nãos. E ele precisa entender e compreender que a vontade de Deus é soberana. E que a vontade de Deus não se limita ao nosso conhecimento parcial. Nós temos conhecimento em parte, não é isso que diz 1 Coríntios 13? Nós conhecemos em parte, até que em um determinado momento nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Mas até que esse momento aconteça, até que esse dia chegue, nós precisamos entender que o nosso conhecimento é parcial. E confiar, ter fé na vontade de Deus e naquilo que Ele nos abençoa, naquilo que Ele nos responde. Durante muito tempo, eu ouvi que você, não faça orações específicas, porque daí Deus responde. Não, isso aí é puro misticismo, puro esoterismo, puro positivismo. Não que isso não possa acontecer, você vai se esforçar para que isso aconteça, mas o fato de você ser específico não quer dizer que Deus vai te responder exatamente como você quer. Possivelmente algumas vezes sim, e outras vezes não, porque a vontade dele é soberana. Nós precisamos voltar a ter essa mentalidade, entender que Deus é soberano em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. Sim, que Ele nos ama, sim, que Ele nos abençoa, sim, que Ele derrama sobre nós de muitas coisas maravilhosas, inclusive, em primeiro lugar, da vida, entregou o seu Filho por nós, mas muitas vezes nós agimos como se a vontade de Deus não fosse soberana nas nossas vidas. E acabamos por entender que são os nossos pedidos, as nossas orações, que são soberanos sobre a vontade de Deus. Uma vida cristã tem que ser uma vida de oração. Uma vida cristã tem que existir planejamento, não pode ser bagunçada. Só que, ao mesmo tempo, que a sua vida precisa de planejamento,
precisa de oração, ao mesmo tempo nós temos que entender que acima de nós existe um Deus e que a vontade dele é soberana. Amém? Então nós vamos entender tudo isso num contexto que nós estamos explicando, que é do livro de Romanos. E Paulo agora vai abrir o coração, vai dizer quais são os seus planejamentos futuros, o que ele pretende fazer naquele momento da vida dele e para onde ele pretende ir, quais são os seus próximos planos. E nós vamos perceber também que Paulo pede oração para os irmãos, para ajudá-lo em oração. Tá aí outro ponto importante. Eu falo no começo, falar aí no meio e vou falar no final também sobre essas questões, para que elas possam estar fixadas na sua mente e no seu coração. Paulo pede oração também para os irmãos. Ele sabe que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele precisa alcançar, ele não vai fazer aquilo sozinho, e ele precisa de ajuda. E principalmente, né, dos pontos principais é a ajuda em oração. Amém? Então, vamos entender, até o momento que nós estamos aqui, né, desde a semana passada, nós falamos sobre muitas coisas, e Paulo, nesse capítulo 15, ele começa a expor o seu ministério. Nós vimos isso na semana passada, o quanto ele alcançou do ministério, para onde ele foi. Ele se revela, né, ele diz, olha, eu sou apóstolo confirmado, apóstolo escolhido por Jesus Cristo para os gentios. E ele expõe isso e ele fala exatamente o que está acontecendo. Então, Paulo, o que acontece? Nós vamos ler isso agora, mas eu vou falar antes, para que a hora que nós formos ler, você se atente a isso, ok? Nós vamos passar sobre isso também depois, mas presta atenção. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele está em Corinto. Ele está em Corinto. E ele demonstra ali a vontade de Roma, né, para os irmãos que estão em Roma, de ir para Roma. Mas o que ele quer fazer antes? Nós vamos ler isso daqui a pouco. Presta bem atenção nessa parte. Ele quer sair dali de Corinto, quer ir para Jerusalém. De Jerusalém ele quer ir para Roma e de Roma ele quer ir para a Espanha. Então esse é o planejamento de Paulo de curto e médio prazo. Essa é a ideia de Paulo. Vou fazer isso num curto, médio prazo. Lembrando que, obviamente, os tipos de transporte daquela época não são tão rápidos quanto os tipos de transporte que nós temos atualmente. Então, olha, Paulo escreve essa carta para Roma enquanto ele está em Corintos. Ele está lá pregando o evangelho. E aí, ele diz, olha, eu quero ir para Roma. Porém, antes eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que ir antes para Jerusalém. E aí nós vamos entender por que ele está indo para Jerusalém. De Jerusalém eu quero ir para Roma, passar um tempinho com vocês. E eu quero depois ir para a Espanha. Esse é o planejamento de Paulo. Assim como nós devemos, se você não tem, deveria ter o seu planejamento para curto, médio e longo prazo. Grave isso, ok? E nós vamos ler isto agora. Antes de ler, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, pedimos a sua unção, pedimos o teu entendimento, pedimos, Senhor, também que o Senhor venha com a sua sabedoria para que nós possamos compreender como era a vida daqueles homens naquele momento da história e também nos dá a capacitação de discernir e entender e trazer para a nossa realidade os ensinamentos que precisamos, para que nós possamos aprender com eles e conduzir as nossas vidas pelo Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, guarda isso tudo que nós falamos até agora e agora nós vamos ler. Você vai abrir aí a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 15, versículos 22 a 29. Romanos, capítulo 15, versículos 22 a 29, ok? Pega aí sua Bíblia se estiver no celular ou se estiver em papel. Romanos, capítulo 15, versículos 22 a 29. E vamos ler a palavra de Deus. Romanos 15, 22 a 29 diz assim: É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês.
Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois, vamos lá, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Amém? Então, Paulo ali detalha os seus planos. Ele diz, olha, eu quero passar por vocês. Ele deixa isso claro muitas vezes. Eu quero visitar, eu anseio visitar a igreja de Roma. Paulo nunca tinha ido a Roma visitar essa igreja. Como todos nós sabemos, Paulo manda por carta, ele não fundou essa igreja. Ele diz, eu vou estar aí de passagem, vou passar um período com vocês, alguns dias, e quero ir para a Espanha. E quero dar a oportunidade para vocês de me abençoarem nessa viagem que é missionária para a Espanha. Porque aqui eu já não tenho mais o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer aqui, eu fiz. Eu fui no planejamento das principais cidades, eu abençoei as principais locais. Paulo era um apóstolo, então ele era alguém estratégico. Então ele passou por toda aquela região, que eu vou citar aqui qual era a região, e ele foi estabelecendo igrejas em todas as principais capitais e cidades. E aí, naquele momento, ele olha e diz, tudo que eu tinha que fazer nessa região, eu terminei, eu fiz. 15 anos de trabalho, eu fiz. Como que você sabe que é 15 anos, pastor? Porque Paulo fazia já 14 anos que não ia para Jerusalém. Então, aproximadamente, o ministério dele durou 15 anos nessa região que nós estamos falando. E Paulo diz para Roma, olha, eu quero ir, né? Faz muito tempo que eu quero ir aí estar com vocês em Roma e espero estar aí na plenitude, que nós possamos gozar da nossa companhia, que nós possamos estabelecer um bom relacionamento quando eu estiver aí com vocês. E aí Paulo fala, só que eu tenho que passar antes de Jerusalém. E ele cita o seguinte, olha, eu vou levar uma oferta que os irmãos da Acaia e da Macedônia destinaram aos pobres de Jerusalém. Entenda o que está acontecendo. Jerusalém, obviamente, é uma grande cidade. Jerusalém, naquele período, ela passa por um grande problema. Ela teve um terremoto naquele período. Jerusalém é um local onde tem vários terremotos. Naquele período ela teve um terremoto. Além dos terremotos, ela teve grandes lutas dentro da própria cidade de Jerusalém. Nós vemos, né, a conquista romana, as lutas. E a igreja que estava em Jerusalém, tudo isso que eu estou falando você pode ler no livro de Atos. Eu não tenho como ler todas as passagens hoje. A igreja que estava em Jerusalém, o que ela começou a fazer? A igreja cristã. Ela começou a abençoar vidas, tanto que se você ler, você vai perceber o quê? Que existiam doações, né? Inclusive houve doações de imóveis, e eles pegavam aqueles imóveis, Barnabé doou um prédio dele, por exemplo, e eles pegavam todos aqueles recursos para ajudar os órfãos e as viúvas, né? E outras pessoas que estavam, muitas famílias necessitadas. E obviamente que os recursos da igreja de Jerusalém foram acabando. E a igreja começou a ter necessidade financeira pela sua condição ali de ajuda e pelo problema que eles estavam passando naquele período, naquela região. Ok? Era isso que estava acontecendo. Aí Paulo, ele falou assim, ó, não vou para Roma primeiro, vou primeiro para Jerusalém, ajudar os meus irmãos em Jerusalém,
para sanar ali um pouco da necessidade dos pobres da igreja de Jerusalém. Ele está indo para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém. E a Acaia e a Macedônia, que são regiões pagãs, né, ou gentílicas, como você preferir, consideradas, e que assim, o que é importante você entender disso? Ele fala assim, eles tiveram o prazer de ajudar. E eles entendem que são devedores a Jerusalém, porque a bênção que eles receberam, que é Jesus Cristo, veio dos judeus. Então, a Bíblia diz que se você recebe bênçãos espirituais, se você é abençoado pelo Espírito, né, que vem daquele lugar, você é devedor material daquele lugar. Fique em paz, eu não vou ficar pedindo dinheiro para você, além daquilo que a gente sempre fala aqui no final de cada culto, ok? Qual é o grande problema disso? Muitos ao longo dos anos, inclusive nos dias de hoje, utilizaram desse artefato para se enriquecer. E aí acabou deturpando essa forma da igreja agir e de abençoar, porque essa é uma forma lícita. Se você é abençoado espiritualmente por aquele lugar, se aquele lugar te supre espiritualmente, te abençoou, te orientou, te ensina a palavra, é justo que aquele lugar receba de você uma generosidade financeira. É isso que eles estavam dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo, a própria palavra diz isso. E é óbvio, para avançar nesse mundo, a obra de Deus, como qualquer outro lugar, porque Deus não vem aqui e muda a história, porque senão seria injusto. Ele mudaria o contexto histórico de toda a humanidade se ele ficasse enviando dinheiro para todas as suas igrejas. Não seria justo, né? Então Deus trataria as outras pessoas que não estão nesse lugar, com distinção. E Deus não faz isso neste lugar aqui, ok? A distinção aqui é Jesus Cristo. Então é justo que você, recebendo o Espírito ali, o ensinamento, a direção, que você retribua esse local com bênçãos materiais. Era isso que as igrejas da Acaia e da Macedônia fizeram. Aspas aqui. Acaia e Macedônia não eram regiões ricas. Eram regiões pobres. Eles, por eles mesmos, não por orientação de Paulo, mas porque eles quiseram, eles levantaram essa oferta na igreja, entregaram, presta bem atenção nesse contexto, nas mãos de Paulo, essa oferta para que Paulo pudesse levar a Jerusalém, porque eles eram sabedores das necessidades que a igreja de Jerusalém estava passando. Então, foi daqueles menos favorecidos que veio um coração mais puro, um coração mais abençoador. Então, se você hoje está aqui me ouvindo, Deus te deu capacitação, Deus te deu condições de ser próspero, esse coração não pode sair de você. Isso é um outro adendo. Às vezes eu vejo muitas pessoas crescendo, ficando ricas efetivamente, e elas perdem esse coração. Elas passam a acreditar que é pelo poder das mãos delas que elas têm um crescimento. É claro que tem um trabalho delas ali, é claro que tem a inteligência delas ali, mas todo cristão sabe que esse crescimento vem porque Deus abençoou, porque Deus permitiu. Então, veja que mesmo naqueles momentos, mesmo naquelas situações, aqueles que tinham um coração mais entregue, eram aqueles que passavam também por necessidade, porque eles tinham, talvez, uma melhor condição de se colocar no lugar daquelas pessoas, daquilo que hoje a gente chama de empatia, né? Eles eram empáticos, eles sabiam o que era passar necessidade e eles falaram, não, eles precisam ser ajudados. De repente, quantas vezes eles, né, a igreja da Acaia e da Macedônia, não passaram por necessidades e de repente não viram ninguém para ajudar. E eles sabiam o quanto era difícil, o quanto era duro aquela situação. E eles ajudam. Agora, presta atenção no que Paulo tinha feito, né? E quais eram as regiões que Paulo tinha atingido quando ele diz no texto que nós lemos agora, não tem mais nada para eu fazer aqui. É claro que sempre tem coisas para fazer. Quando ele diz que não tinha mais nada para fazer naquele lugar, é porque na posição dele, naquilo que ele deveria fazer, na estratégia dele, ele tinha cumprido a sua missão.
Mas presta atenção, olha o tamanho dessa missão de 15 anos, que eu falei na semana passada que eu não tinha como trazer a correlação com o Brasil, mas essa semana eu tive o cuidado de buscar aonde eram. Toda a Grécia, presta atenção no trabalho de Paulo, olha o que Paulo fez. Toda a Grécia, Ásia Menor, Acaia, Macedônia, ou seja, as 5 grandes províncias do Império Romano. Paulo prega nas 5 grandes províncias do Império Romano. Ele não tinha ido a Roma, porém ele pregou nessas 5 grandes províncias, estabelecendo igrejas em todas as suas capitais. Um trabalho digno, um trabalho longo, um trabalho muito bem feito e que, obviamente, Paulo estava ali agora falando, para onde eu vou? Eu sou um apóstolo para os gentios. Roma tem uma igreja bem estabelecida, Roma tem uma igreja forte, apesar de eu ter que doutriná-la, então eu vou para a Espanha. Planejamento de Paulo. Vou expandir o evangelho agora para a Europa, eu vou para a Espanha e dali para frente a gente vai ver o que vai acontecer. Paulo tinha isso dentro do coração dele, era isso que ele queria fazer. O que mais aqui que a gente pode ter, que eu fui pesquisando e anotando durante toda essa semana aqui? Paulo coloca o foco, então, na Espanha. E ele chega para a igreja de Roma e diz, eu espero de vocês um sustento financeiro. É isso que Paulo está dizendo, vou passar por aí, a gente vai viver um tempo de juntos aí, de harmonia, mas eu espero de vocês sustento financeiro para que eu vá para a Espanha. Eu espero de vocês apoio espiritual, oração. E espero de vocês, quem sabe, que alguns de vocês também vão comigo. Paulo viajava na maior parte das vezes, ou talvez todas as vezes, sempre junto com alguém, nunca sozinho. Ele sabia que precisava das pessoas. Então ele espera isso da igreja de Roma. Ele diz, olha, eu espero de vocês isso, que vocês me sustentem nessa viagem missionária, que vocês me cubram espiritualmente, né? Que vocês orem por mim, por essa missão, para que tudo dê certo, para que hajam conversões, para que Deus faça lá na Espanha o que ele fez na Grécia e na região, em toda essa região grega, e também com os judeus, junto com os judeus, aquilo que ele tem produzido, que é a conversão em Cristo Jesus, no seu evangelho, na sua palavra, nos seus direcionamentos. E espero de vocês também, quem sabe, que alguns de vocês se proponham a ir comigo nesta viagem missionária. Então Paulo precisa ir para Jerusalém antes levar essa oferta, né? Então Paulo vai lá, pega a oferta e vai para Jerusalém por causa dessa fome. E aí você pode verificar isso, tudo que eu estou falando aqui, deixa eu fazer mais um parênteses. Tudo que eu estou falando aqui, você pode verificar no livro de Atos, ok? A partir do capítulo 21, se eu não me engano, ok? Ele não está em um único texto, ele está ao longo de todo o livro de Atos, contando todas essas histórias aqui. Por isso que é importante ler a Bíblia, tirar os véus, né? Tirar o véu dos olhos. Quando Jesus Cristo tira o véu dos olhos, é para que o cristão tenha uma maneira diferente de olhar, ele consegue observar e enxergar através dos olhos e da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Lembra aquela história? Eu só sou um vaso nas tuas mãos, que o Senhor opere através de mim um milagre, que o Senhor opere através de mim conversões. É isso. O cristão já não tem mais nada, não tem véus, não tem misticismo, não tem mais nada que possa cobrir os seus olhos, porque ele já conheceu Cristo Jesus e o Espírito Santo habita nele. Obviamente que isso faz total diferença. E o que mais aqui? Então, para a gente contextualizar, ele está indo para Jerusalém antes de ir para Roma, está indo levar uma oferta que veio de igrejas de regiões pobres. É como se você considerasse hoje que uma igreja X precisasse de ajuda, mas que essa ajuda todo mundo espera que venha das regiões ricas, né? Não, vem daquelas igrejas mais paupérrimas, por exemplo, aqui de São Paulo, dos lugares mais paupérrimos de São Paulo, aquelas igrejas se levantam, fazem um mutirão ali de oferta, de alimentos e encaminham para esse lugar. Era isso que estava acontecendo naquela época. Nada diferente do que acontece nos dias de hoje. Isso é importante que a gente tenha em mente. Agora, a partir de tudo isso, a gente sabe o quê? Paulo tem um planejamento muito bem feito na cabeça dele. Vou sair daqui, vou para Roma, entrego a oferta, saio
desculpa, eu vou sair daqui, vou para Jerusalém, entrego a oferta, saio de Jerusalém, vou para Roma, passo uns dias lá em Roma e depois vou para o meu foco, que é fazer a missão na Espanha. Esse era o planejamento de Paulo. Qual é o teu planejamento, né? Qual é o teu planejamento dos dias de hoje? Qual é o teu planejamento para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 4 ou 5 anos? Qual é o teu planejamento? Lícito, importante e aconselhável que todos os seres humanos façam os seus planejamentos. Seja você um planejamento individual ou familiar, se possível, os dois. Todos aqui que estão na Sara há mais tempo sabem que todo início do ano nós incentivamos que todos façam o seu planejamento. Eu estou falando de planejamento porque eu quero tirar um pouco da palavra sonho, porque a palavra sonho é muito boa, né? É ótima, mas ela nos últimos tempos foi muito usada num tom muito místico, e eu quero que você não entre nesse plano místico, porque isso não é real. Paulo aqui não tinha nada de místico, ele definiu um planejamento para a vida dele e acabou. Vou fazer isso, eu sei o que eu vim fazer, sei qual é a minha função nesse mundo, sei o que eu já fiz e sei para onde eu vou e aonde eu quero chegar. Paulo faz um planejamento para a vida dele, ok? Colocou ali o foco e seguiu. E aí, o que ele faz? Vamos ler agora no final do capítulo 15, dos versículos 30 a 33. Né? E aí nós vamos entender que Paulo pede oração. E ele pede orações específicas. Então, agora a gente falou, até agora, de 22 a 29, nós falamos sobre planejamento, né? Mostramos o que Paulo estava fazendo, e agora nós vamos encerrar o capítulo, e depois eu vou fazer as considerações aqui, dos versículos 30 a 33, e ali vocês vão perceber que Paulo pede oração, e orações específicas para algumas coisas. Amém? Então, vamos lá. Abra seu livro aí, sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 30 a 33. Romanos 15, versículos 30 a 33. Romanos 15, versículos 30 a 33. Então, vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler. A palavra de Deus, ela diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então, Paulo diz ali, olha, Romanos, antes de eu chegar aí, vocês sabem o que eu tenho que fazer, eu vou lá em Jerusalém, só que eu preciso da oração de vocês. Preciso da oração da gente para quê? Primeiro, né, estejam nessa batalha comigo, nessa luta comigo. Né? Agora, eu preciso mais do que nunca de vocês. Nesse primeiro momento, em oração. Depois, além das orações, no sustento financeiro e no companheirismo. Mas neste momento, eu preciso das suas orações. Paulo, então, ali já está convidando a igreja de Roma a participar do seu ministério. Já está envolvendo a igreja de Roma, ou tentando envolver a igreja de Roma, naquilo que ele tinha como propósito e como objetivo. E ele pede 3 coisas especificamente nas orações. Né? Paulo sabe o seguinte: sozinho eu não vou conseguir. Talvez hoje na sua vida, fazendo aqui mais um parênteses, talvez hoje na sua vida você tenha muitos propósitos. E você tenha orado por esses propósitos. E isso é muito bom, mas é importante que você saiba de algo. Você sozinho tem uma força muito limitada. É necessário que você tenha irmãos orando junto com você. Pode ser que você não tenha o coração de chegar na igreja e se abrir com alguém e dizer especificamente, pastor,
líder, grupo de oração, intercessão, seja o nome que você quiser. Ore para mim especificamente por isso. Alguns têm essa liberdade, o que é muito bom, mas alguns preferem manter-se discretos em relação ao que eles querem especificamente. Ainda assim, chega diante da igreja, do teu pastor, do teu líder, do grupo de oração, da tua célula, da intercessão, chega diante deles e diz: olha, eu preciso de uma oração pelo meu campo profissional, pelo meu campo financeiro, pelo meu campo de relacionamentos, pelo meu campo ministerial, pelo meu campo espiritual. Ainda que você seja genérico, não esteja sozinho. O crente precisa orar. E toda oração, tirando, aqui não estou falando das orações de gratidão, ok? Oração de gratidão é oração de gratidão. Mas toda oração é uma batalha, é uma luta. É onde você se coloca ali de joelhos, não adianta só o planejamento. O cristão sabe disso. Não adianta ter só o planejamento. Esse planejamento que ele faz tem que estar ali debaixo, diante do altar do Senhor, unido com o máximo de irmãos que ele conseguir, e de oração, de pessoas orando para que aquilo ocorra. Quantas vezes na Bíblia nós lemos isso, que no mundo espiritual houve resistência, mas que essa resistência acabou por causa da oração dos santos. Santos aqui, não entendam pessoas que são canonizadas, não tem nada a ver com isso. Santos são aqueles que decidiram aceitar Jesus e que vivem nessa luta, né, nessa busca da estatura do varão perfeito, ou seja, os irmãos em Cristo. Esses são os santos aqui que ele se refere. Então ele pede oração para os romanos. Para que essa oração que ele pede? Primeira coisa, que ele não encontre lá em Jerusalém com os rebeldes, né? Com aqueles que não têm fé, com aqueles que, na verdade, perseguiram Paulo a sua vida inteira, sabe? Paulo era um apóstolo para os gentios. E como nós já vimos aqui, ele sabia que a lei já tinha sido cumprida. E claro que para esses irmãos mais ortodoxos, vamos chamar dessa maneira, Paulo já não era mais um judeu. E Jerusalém era tensa. Tanto que Jerusalém condenou Jesus, crucificou Jesus. Era um lugar de muita tensão, de muita violência, até entre os irmãos. Então, a primeira oração que Paulo pede, qual é a oração que Paulo pede? Olha, me livra, por favor, me livra desses irmãos, de estar com esses irmãos, de estar juntos com essas pessoas. Me livra de que isso não aconteça. Essa é a primeira oração, pede para que Roma esteja. Segundo, que a oferta que eu leve, Jerusalém aceite. Porque não era sabido de Paulo, era uma dúvida se eles iriam aceitar a oferta. Olha como era um coração duro de uma grande parte daquele povo. Vamos fazer uma brincadeira aqui, judeu não aceitar dinheiro, mesmo na condição de pobreza? Imagina que Paulo está preocupado se eles iam aceitar aquela oferta. Tal era a dureza do coração de alguns ali. E terceiro, ele pede que eu possa ir até vocês e seja recebido com alegria para ter momentos de prazer, tanto lá em Jerusalém como em Roma. Então Paulo pede 3 orações específicas, que Roma esteja nessa mesma luta. Oração é uma batalha, meu irmão. Você não tem participado dos grupos de oração da igreja? Eu vejo aqui oração às sextas-feiras, oração às quartas-feiras, a intercessão ativa, as células ativas. Muitos líderes eu vejo que não participam de forma alguma desses grupos. Eu não estou pedindo para que você esteja em todos os grupos toda hora, mas você tem que participar, você tem que orar e você tem que compreender o poder da oração e da necessidade do cristão orar, da necessidade do cristão ele batalhar pelo seu planejamento, pelos seus sonhos. Então Paulo pede 3 coisas. Olha, orem por mim para que eu não encontre esses rebeldes lá. Ore por mim para que eles aceitem a oferta que eu vou levar como um símbolo de paz. Paulo, imagina, 14 anos sem ir em Jerusalém, Paulo pregando para os gentios, imagina a imagem de Paulo em Jerusalém. Era péssima. Era como se Paulo não fosse mais judeu, que ele tinha deixado os judeus de lado, que ele tinha largado mão, ele era um gentil, ele era um pagão agora, ele abandonou as leis de Moisés, ele fez tudo que era de errado. Era isso que chegava até Jerusalém para os líderes. Os líderes em Jerusalém eram os apóstolos.
Olha que coisa, eram os próprios apóstolos, era isso que chegava para os apóstolos. Da onde você tirou isso, pastor? Está em Atos. Meu irmão, leia o livro inteiro de Atos, mas não leia só, passando, presta atenção, questiona ali, vê, eu não entendi isso, eu não fiz. É assim que se entende a palavra de Deus. Procura ajuda, procura pessoas que saibam te ajudar nesse aspecto. Você vai ter um grande crescimento interior da palavra de Deus, vai poder ajudar muito mais pessoas na questão do ensino, na questão do direcionamento. Então Paulo está preocupado com isso. Então ele tem um planejamento e pede oração. O seu planejamento hoje, você tem pedido oração para que ele seja abençoado? Tem buscado a igreja para orar por você? Vou repetir, ainda que você não queira especificar, né, ser específico, como Paulo foi aqui para a igreja de Roma, pelo menos participe, coloque ali os teus sonhos para que todos nós possamos orar juntos como igreja por cada um dos irmãos. Isso é de extrema importância. Se você não tem esse hábito, a partir de hoje, crie esse hábito, faça isso. Isso é saudável, bom, isso é essencial para que a sua vida cristã em Deus e as suas batalhas sejam vencidas. Sem aquela história de misticismo, sem aquela história de ser lunático, mas entendendo o poder de pessoas que oram juntas em nome de Jesus. Amém? Então tenha isso em mente, Paulo pediu isso. E aí, o que se espera? Você fala, Paulo tem um planejamento, é um apóstolo maravilhoso e ele pede oração da igreja. Vai receber a bênção. É inevitável. Ele vai receber a bênção. Tudo que Paulo fez vai dar certo. Pois é, irmãos, não deu. Nada do que Paulo pediu aconteceu como ele queria. E aí, como é que você faz diante disso? Eu conheço pessoas que se tornaram ateus, ou até que desistiram da igreja, porque na hora que pediram algo a Deus, eles entenderam que não receberam e eles eram merecedores daquilo que eles pediram para Deus. Ou seja, são arrogantes o suficiente para acharem que os seus pedidos estão acima da vontade de Deus. E isso fez com que essas pessoas se tornassem ateus, alguns, e outros se afastassem da igreja, porque foram doutrinados assim. Ou, eu já vi mais, pessoas que pedem oração não acontece, quando eles chegam diante do seu líder, diante do seu pastor, diante do grupo de oração e falam, por que não aconteceu isso comigo? Essas pessoas, essa liderança vira para eles e diz assim, é porque você não teve fé o suficiente. Tá aí uma outra coisa cruel de se fazer com uma pessoa, até porque quem somos nós para saber qual é a fé de uma pessoa? Na verdade, a gente tem que entender que por vezes as orações serão aceitas e outras não serão aceitas. Deus é soberano. E Deus sabe de todas as coisas. E Paulo, nesses 3 pedidos, não encontrar os rebeldes, que Jerusalém aceitasse as ofertas dele e que ele tivesse uma passagem tranquila, tanto por Jerusalém quanto por Roma, não foi atendido. Como é que você sabe disso, pastor? Atos, livro de Atos, a partir do capítulo 21. Leiam lá, eu só posso contar a história e não tenho como pegar todos os textos e mostrar isso para vocês. Hoje eu vou citar, mas a Bíblia está aí para mostrar que isso que eu estou falando é uma realidade. Então, quando ele chega lá, ele não é recebido como ele queria. E aí alguns irmãos, inclusive Tiago, o apóstolo Tiago, vira para ele e fala assim, Paulo, sua situação aqui não é das melhores não. Então, faz um tratado de paz. Durante 7 dias faz um voto, você vai no templo, 7 dias, ou seja, Paulo estava voltando a ser religioso, mas Paulo entendeu que naquele momento aquilo era necessário. Paulo não faz isso porque ele vai voltar a ser religioso, mas ele diz, para que essas pessoas aceitem essa oferta, para que eu possa ajudá-los, eu vou ter que fazer isso. Paulo, ele é mais sábio nesse aspecto. Tiago sabia também disso, mas Tiago também precisava ali conter os ânimos daqueles judeus mais agressivos, mais ortodoxos. Então eles falam, Paulo, faz o seguinte, vai até o templo durante 7 dias, faz um voto, cumpre tudo que o templo pede, e aí, quem sabe, essa visão que essas pessoas têm por você e adquiriram através da conversinha dos outros, mude, e você consiga fazer aquilo que você veio fazer aqui em Jerusalém. Aí Paulo faz isso, só que nesses 7 dias, o que acontece?
ele encontra os irmãos rebeldes no templo. Aquilo que ele pediu em oração não aconteceu. Ele encontra os rebeldes. E os rebeldes ficam loucos de vê-lo ali e querem matá-lo. E aí tem uma tremenda confusão. Ali eles vão para cima de Paulo, tentam matar Paulo. E aí Paulo é tirado pelos guardas de Roma. E ele apela, porque Paulo é um cidadão romano, ele apela para César, ele apela para o imperador, né, para que ele possa falar do que está acontecendo ali. E olha atenção, eles não receberam a oferta como tinham que receber, a passagem de Paulo por Jerusalém não foi tranquila, e aquilo que ele pediu também de não encontrar os irmãos rebeldes não acontece. Tudo o que ele pediu em oração, nada aconteceu do jeito que ele queria. O que você faria nessa situação? Você deixaria a igreja? Você desistiria de Deus? Condenaria Deus? Diria que Deus não existe, que ele é mentiroso? O que você faria nessa situação? Paulo aceitou a condição. E aí o que acontece? Nesse período, Paulo é preso. Exatamente. Sabe aquela viagem tranquila para Jerusalém, aquela viagem tranquila para Roma? Não acontece. Paulo é preso. Incrível. Paulo é preso. A viagem tranquila acaba. Aí ele fica 2 anos preso em Cesareia e mais 2 anos preso em Roma. 2 anos preso em Cesareia e 2 anos preso em Roma. E ainda mais, não existe nenhum relato na Bíblia, nem de historiadores, que Paulo, algum dia na vida dele, tenha conseguido chegar até a Espanha. Todo o planejamento dele, aparentemente, deu água. Tudo que ele planejou, tudo que ele pediu para orar, nada deu certo. O que você faria nessa condição? Só que Paulo cria num Deus, assim como nós cremos nesse mesmo Deus, num Deus soberano e poderoso. E Paulo entregou a vida dele nas mãos deste Deus. E ainda que os seus planos foram frustrados, naquele momento, ou pareciam estar sendo frustrados, nesses 4 anos de prisão, 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma, Paulo alcançou muito mais vidas até os dias de hoje do que ele alcançaria se ele tivesse chegado lá na Espanha. Tudo sem estar presencialmente em lugar nenhum. Agora eu só estou fazendo uma referência aos dias de hoje. Tanta gente aí achando que a gente só alcança pessoas presencialmente. Paulo também estava achando isso. E Paulo, o que ele faz nesses 4 anos? Adivinha o que ele faz nesses 4 anos nessa igreja? O que Paulo faz? Diz para mim. Ele escreve 4 cartas. 4 cartas para 4 igrejas que você lê até hoje, que você se converte por essas cartas até hoje, que muito se converte por essas cartas até hoje. Talvez se ele tivesse ido para a Espanha, ele tivesse alcançado ali a Espanha e parado ali. Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo escreve a carta aos Colossenses e Paulo escreve a carta a Filemon. Ou seja, o número de pessoas que ele atingiu é infinitamente maior do que aquele que ele esperava atingir se ele estivesse presencialmente na Espanha. Então, meu irmão, a vontade de Deus é soberana. Ele tinha um planejamento. Ele orou pelo seu planejamento, tudo certo. Tem que fazer isso mesmo. Crente sem planejamento é crente bagunçado. Crente que não ora é crente perdido. Mas o crente precisa entender o seguinte: Deus é soberano sobre tudo, ainda que nós tenhamos planejamento. Então, mas para que eu vou fazer planejamento e vou orar se Deus é soberano? Não importa. A nossa parte é essa. Pode ser que o teu planejamento e as tuas orações estejam de acordo com os planos de Deus para você. E aí ele vai te abençoar exatamente como você ali pediu, ou próximo daquilo que você pediu. Mas pode ser, em alguns casos, que os planos dele sejam outros.
como nesse caso aqui para Paulo. Paulo não desistiu de Deus, não saiu dos caminhos de Deus, foi para a prisão, ficou isolado, preso, sem presença. E aí ele escreve essas 4 cartas que alcançam pessoas até os dias de hoje. Que incrível é servir e viver de acordo com o nosso Deus e Pai. Como isso é maravilhoso, como isso é soberano, como isso é poderoso. E mais, naquela época os prisioneiros eram presos junto a outros prisioneiros. Paulo foi preso, tudo isso está em Atos, junto a um guarda que fazia a guarda do imperador. Então Paulo converteu, nesse período de 4 anos, muitos soldados. A Bíblia diz isso. E esses soldados levaram a palavra de Deus para dentro da casa dos governadores, dos capitães dos exércitos, inclusive do imperador. Tanto que eles tiveram a curiosidade de querer conhecer Paulo. Dentro da prisão, Paulo foi muito mais eficaz no evangelismo do que ele foi quando ele estava na presença, porque ele tinha uma limitação de espaço, de circulação, ele tinha uma limitação de locomoção. Então sua mente precisa mudar. Você não está preso hoje. Você está tão preso quanto Paulo estava. E a sua palavra pode alcançar muito mais vidas do que você imagina de quando você estava presente. Então, quebre isso na sua mente. Se Deus quer que você esteja presente, Ele vai te colocar. Se Ele quer te usar dentro aí da sua casa, onde quer que você esteja, Ele vai te usar, Ele vai alcançar vidas. Imagina esses 4 livros que Paulo escreveu, que estão na Bíblia hoje. Quantas vidas alcançam até os dias de hoje? Quantas pregações você já ouviu? Ou você já fez, utilizando esses 4 livros que Paulo escreve na prisão. Então ele alcançou governadores, ele alcançou o imperador, ele alcançou os capitães da guarda romana, ele alcançou regiões que ele nunca tinha imaginação. Regiões ele alcançou depois da morte dele. Meu irmão, você e eu precisamos parar de limitar Deus de acordo com os nossos pensamentos humanos ilimitados. Deus é ilimitado, ilimitado. Deus vai nos usar de acordo com o que o nosso coração permitir, de acordo com o que a nossa mente permitir, e quanto mais integrado nós tivermos aos planos dele que ele tem para as nossas vidas. Então, o que nós tiramos de tudo isso hoje? Fazer planos é legítimo, é importante e é aconselhável. Planeje. Se você não faz isso, ou se você faz e não visita os teus planos, faça isso a partir de hoje. Procure ajuda se você não sabe fazer. Outra coisa, tenha pessoas que orem com você pelos seus planos. Se você puder colocar especificamente para algumas pessoas de confiança, melhor. Se não, pelo menos que você seja genérico, participe das reuniões de oração, peça oração, peça para que irmãos estejam orando pelos seus planos, seja grato financeiramente com aquela casa que te abençoa espiritualmente. Não, eu não vou tirar nenhum dinheiro de vocês, não vou pedir valores específicos, mas eu vou pedir que você entenda que sempre foi assim que a obra de Deus se moveu nesse mundo, através da generosidade e gratidão das pessoas que foram abençoadas por essa mesma obra. E o que mais? Os planos de Deus são superiores aos planos dos homens. Ainda que os teus planos, os teus sonhos, as tuas orações não sejam atendidas exatamente como você quer, ou ainda que elas nem sejam atendidas, saiba que existe um Deus que é muito maior do que você, muito maior do que eu, e que Ele é que cuida das nossas vidas. Amém, meu irmão? Então eu te faço uma pergunta no dia de hoje, que é o tema dessa palavra. Quais são os seus planos? Você tem pessoas que oram junto com você? Você como reage ao não? Muitas vezes nós não precisamos só de sims. Nós precisamos aprender a ouvir nãos. Às vezes o ser humano, ele aprende muito mais com um não do que com um sim. Numa sociedade onde ensina que você tem que buscar o sim a todo momento, é errado. A Bíblia diz que tem 2 palavras, 2 formas. Ou você diz sim ou não. As 2 são lícitas e elas têm que ser usadas de maneira inteligente
mediante as circunstâncias, as situações que nos apresentam. Amém? Então seja sábio. Ao invés de você buscar sim para todas as coisas, busque sabedoria para todas as coisas, para que você possa saber usar o sim e o não da maneira correta. E nunca desanime, você tem um Deus que cuida da sua vida. Amém, meu irmão? Era isso que eu tinha para você no dia de hoje, para mim também, porque eu também estou sendo ministrado por essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Vamos orar agora, vamos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós aprendemos muito hoje. Aprendemos a importância do planejamento, da oração, não só sozinhos, mas com os irmãos. Aprendemos a importância da gratidão com aqueles que nos abençoam espiritualmente. E aprendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que nossas vidas estão diante do teu altar e das tuas mãos. E nós te agradecemos por tudo isso, te louvamos. Nos abençoa, Pai, para que estejamos sempre junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, saia daqui. Lembra, seja fiel nos teus dízimos e ofertas, seja abençoador da casa de Deus. Nós terminamos uma primeira parte das reformas. Vai lá ver, ficou bonita, ficou linda. E nós vamos agora para a segunda parte, que é aperfeiçoar louvor, arrumar o kids, quem sabe fazer uma jardinagem ali na igreja, né, um paisagismo mais bonito para ter a atração ali na igreja, também para o nosso prédio. Ali não é um templo, como eu já disse, os templos não existem mais na forma que o Antigo Testamento diz, mas é um lugar que nós queremos que seja um lugar agradável para todos e que ele seja convidativo para que você vá lá ouvir a palavra de Deus e se reunir com os irmãos. Amém, meu irmão? Saia daqui, então, seja fiel nos teus dízimos e ofertas. Saia daqui, hoje tem algo especial. Escute esse último louvor. Vai lá para a sala de oração, porque tem muita gente boa lá. Muita gente que participou do Revisão de Vidas. Muita gente que ali ele precisa e quer a sua oração. Aí também quer a sua festa, quer a sua alegria de estarmos ali e confraternizarmos com esses irmãos que participaram do Revisão de Vidas, assim como nós um dia participamos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Nós somos privilegiados, porque nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, soberano e amoroso. Amém? Deus te abençoe. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome imutável é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome